Então, pessoal, vamos aqui, ó, feridas e coberturas, tá? Então, tem a resolução aqui 787 de 2025, que ela regulamenta aqui a atuação da equipe de enfermagem na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas. Então, artigo 4 cabe ao enfermeiro a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção, indicação e prescrição de coberturas e tecnologias adjuvantes para a promoção do cuidado, bem como a prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas. Artigo 5º, o enfermeiro tem autonomia para atuar em serviços públicos e privados de saúde, bem como para abertura e funcionamento de consultórios, clínicas, empresas e atendimento domiciliar, ó, atendimento domiciliar, para cuidados ali com lesões cutâneas. Artigo 6º, a coleta de material em lesões com sinais de infecção é autorizada do enfermeiro. Então, a prova pode trazer isso, que técnico pode coletar, né? Mas é enfermeiro, sinais, lesões com infecção, desde que devidamente capacitado, realizando os devidos encaminhamentos à equipe multiprofissional, quando necessário. Artigo 9. Ao enfermeiro que atua com tratamento de pessoas com lesões cutâneas complexas e atua em ambientes especializados em tratamento de feridas, recomenda ter pós-graduação lato sensu. Já vi a banca Fafipa trazendo que era mestrado, então é lato sensu aqui, ó, conforme o MEC, de 360 horas, né, sendo 20% de prática supervisionada. Então, não é mestrado, é pós-graduação ali, lato sensu, e não in stricto sensu, tá? Então, vamos aqui. Com base na resolução COFEN 787 de 2025, analisa assertiva abaixo, cabe ao enfermeiro participar na avaliação e elaboração de protocolos, seleção, indicação e prescrição de coberturas adjuvantes? Sim. No cuidado de lesões cutâneas? Sim. O enfermeiro possui autonomia para atuar exclusivamente em serviços públicos de saúde? Não, ele pode abrir consultório, tá? A coleta de material de lesões com sinais clínicos de infecção autorizado ao enfermeiro, desde que é devidamente capacitado? Sim. O técnico de enfermagem pode prescrever coberturas? Não. Então, aqui, feridas e coberturas é um tema específico ali do edital de enfermeiro, mas vocês percebem que o técnico tem palavras ali e ela pode, as bancas podem dançar com relação a isso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, o enfermeiro participa da elaboração de protocolos de prescrição, o enfermeiro tem autonomia para participar de públicos, privados, abertura de consultórios, atendimento domiciliar, e o enfermeiro faz coleta ali de matéria com infecção, né? Coleta ali de exame para infecção, e a prescrição de coberturas é privativo do enfermeiro, tá? Então, tentem ficar espertos aí com relação a essa temática. Considerando o artigo 5º e o artigo 9 da lei, da resolução 787 de 2025, analisa as efetivas. O enfermeiro pode abrir consultórios ou clínica para atendimento de lesões cutâneas? Sim. Para atuar em tratamento, ele precisa ter pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado? Não. Pós-graduação lato sensu. Recomenda-se que o enfermeiro que atua com lesões possua pós-graduação de 360 horas, sendo 20% de práticas supervisionadas? Sim. A autonomia do enfermeiro para atuação em lesões cutâneas depende exclusivamente de autorização médica? Não. Então, verdadeiro, falso. Então, ela é bem interpretativa, né? Então, dá um pause aí, como está gravada, e lê aqui esses comentários aqui embaixo. Então, a gente tem aqui, ó. Então, o enfermeiro, né, realiza a anamnese, exame físico, conduz ali o processo de enfermagem, prescreve, né, indica ali as coberturas, seleciona prescreve produtos ali, tecnologias, incluindo ali as terapias avançadas, que é o ITB, que é o índice do tornozelo braquial, realiza desbridamento e coleta de material para exames, coordena, supervisiona a equipe de enfermagem, realiza registro, ó, orienta, e esclarece ali acompanhante, né, participa e organiza programa de educação continuada, ou seja, ali, educação permanente, é continuada, institui e monitora indicadores de qualidade, responsável pela tomada de decisões, ali, lembra, ó, que atendimento ao paciente com grave que precisa tomada de decisão imediata do enfermeiro, então, aqui, ó, coopera com práticas sustentáveis, lembra dos resíduos lá e pode utilizar telemensagem complementar, tá? Avaliação de monitoramento. O técnico registra, orienta conforme prescrição, participa das ações de educação e qualificação, comunica o enfermeiro sobre alterações, contribuir com práticas sustentável e descarte seguro, tá bom? Então dá um pause, essa tabela ficou meio pequenininha aqui, mas tem informações importantes aqui para a nossa prova, tá?
Então, aqui, grau um, queimadura grau um, epiderme, vermelhidão, edema, dor, pode ter bolha, cicatriza de 3 a 7 dias. Grau 2, epiderme, derme. Então, a grau 2 tem a superficial, que é a bolha, tem bolha, dor intensa, vermelhidão, exudato líquido, tá? Cicatriza de 10 a 14 dias. E tem a segundo grau ali profunda, que ela é mais assim, a pele é mais branca e avermelhada, cicatriza ali em 21 dias. Bolhas podem não estar presentes. E grau 3, espessura total, destrói todas as camadas da pele, atingindo o subcutâneo, músculos e ossos, tá? A pele fica branca, seca, dura e carbonizada. Então, grau 3 carbonizado. Isso aqui, Ministério da Saúde, tá? Classificação conforme a gravidade. Então, aqui, ó, geralmente a 3 ali não tem dor porque ela compromete ali, né, destrói ali as redes nervosas, tá bom? Pequeno queimado é a de segundo grau menor que 10% da superfície corporal de queimados nos adultos e menor que 5 na criança. Médio vai ser segundo grau 10 a 20% no adulto, 5 a 15% na criança. Ou terceiro grau menor que 10%. E grande queimado, segundo grau maior que 20% no adulto, maior que 15 na criança, ou terceiro grau maior que 10%, tá? Ou lesões ali em áreas nobres, da face, mãos, pés, genitais, articulações, queimaduras elétricas e químicas. E a regra de Parkland é o volume que a gente vai administrar ali em queimaduras, o que resulta em choque ou desidratação, conforme a área da superfície corporal queimada. Então a fórmula é 4 ml vezes o peso corporal vezes a área de superfície queimada. Então a metade a gente vai fazer ali nas primeiras 8 horas e a outra metade a gente vai fazer nas próximas 16 horas. Por exemplo, o paciente tem 70 quilos, tem uma queimadura de 40%. Então, aqui, ó, 4 vezes 70, ó, 4 vezes 70 vezes 40. Então, 4 ml, que é a regra de Parkland, 70, que é o peso do paciente, e 40, que é a superfície corpórea. Deu 11.200. Então, a gente vai dividir, vai fazer 5.600 nas primeiras 8 horas e 5.600 nas próximas 16 horas. Tá? Lembrando aqui, ó, que elétrica, a gente vai usar o ringue lactato. E criança ali a gente vai usar a regra, pode usar a regra de 2 ou 4 na elétrica. Tá? Vamos torcer para que a banca traga ali um cálculo que a gente possa usar essa variante aqui de número 4, tá bom? Então, queimadura, banca cobra. Então, aqui é um paciente. Isso aqui a gente já resolveu, gente, ó. Paciente com adulto, genitália 1%, membro inferior total direito é 18, então vai dar 20%. Isso aqui lá na urgência e emergência a gente já trabalhou isso aqui. Então, seus membros superiores direito e esquerdo totalmente queimados, ó. Membro superior é 32 anos, adulto, ó. Membro superior 88, 99, 18. Então, assim, ó, fiquem espertos, dá um pause, resolve essa questão, que a banca gosta disso daqui. Então, aqui a gente já fez, ó, lesão por pressão estágio um, eritema não branqueável, tá? Pode parecer diferente em pele escura e dá atenção ali para perda da sensibilidade. Estágio 2 parcial, vai ter bolha, ó. Estágio 2 parcial, vai ter bolha. Ou rompida, ela tá preenchida ou rompida. Estágio 3 perda da pele total, né? Granulação e epíbole, ó. 3 perda da pele total, epíbole, tá? Não há exposição de músculo, tendão, ligamento, cartilagem. E 4 perda total maxilar e vai ter ali a exposição de osso, músculo, tendão. Isso aqui também, lá na segurança do paciente, a gente já trabalhou, eles podem trabalhar isso aqui dentro de segurança do paciente, dentro de urgência e emergência, dentro de UTI, dentro de centro cirúrgico. Vamos só revisar. Ó. Não classificável, tá encoberto, ó, não posso confirmar porque ela está encoberta, ó, por isso a célula escara. Tístula profunda, palavra-chave vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece, então não consigo ver ali, né, a profundidade da lesão. Relacionada a dispositivo médico, dispositivo ali para fins diagnóstico, a lesão tem um padrão, a forma do dispositivo, e lesão por membranas ou mucosas, uso de dispositivos médicos ali no local do dano, né? Tem a anatomia do tecido, ó. Elas não podem ser categorizadas. Então, vamos lá. Quer mais uma revisão, tá? Que a banca pode cobrar esse aqui em centro cirúrgico, em segurança do paciente. Tem essa questão aqui que a gente resolveu lá dá um pause e reveja ela. Tem essa daqui também que a gente resolveu dar um pause e refaz ela. A gente trabalhou muito isso daqui, ó. Vou gravar aqui, ó. Perdão, ó. MNF, né? Que é a escala de Braden, ó. MNF, isso aqui tá gravado, mas vamos revisar bem rapidinho. Onde for total, vai ser um, ó, total, completamente, acamado, total, muito pobre, problema.
Onde for muito limitado, muito molhado, cadeira bastante limitado, provavelmente inadequado, potencial problema 2. E levemente, ocasionalmente, né, limitado, adequado vai ser 3. Raramente, frequentemente, excelente vai ser 4. Então, mod são 3, ó, mod, 3 letras, né? Então, 13 vai estar no mod. O elevado 10 a 12, muito elevado de 6 a 9, baixo risco de 15 a 18, sem risco de 19 a 23. Então, vai estar na nossa prova, tá? Então, totalmente, completamente acamado é um, muito limitado, muito molhado, bastante, cadeira é 2. E ocasionalmente, 3, raramente 4. Então, aqui é a nutrição, muito pobre, um, provavelmente inadequada 2, adequada 3, excelente 4. E a fricção, o problema vai ser um e potencial problema vai ser 2. Então, a gente tem que ter esse raciocínio para poder não se pegar de surpresa. Então, resolve essa questão que a gente já resolveu ela várias vezes em urgência e emergência, a gente já resolveu ela lá na segurança do paciente. Então, aqui é a úlcera arterial, palavra-chave para úlcera arterial, artéria é profunda. Então, se a artéria é profunda, ela vai ter dor e a borda da artéria é regular. A venosa, ela é superficial e a borda vai ser irregular. Então, aqui, ó, isquemia por insuficiência arterial, que é arterial, tá? Dedos, calcanhos, borda lateral do pé, então borda regular, tá? Tem dor, ó, tem dor, pele fria pegajosa, pulso está diminuído ou o exudato é escasso, melhora ali a perfusão, para melhorar a perfusão e encaminhamento vascular. Então a gente tem hidrogel, oxinato de cálcio, carvão com prata, né? Então, e ela é contraindicada a compressão. A compressão é só na bota diurna, tá? A compressão é só na venosa. Então, venosa, insuficiência venosa. Então, aqui tá aqui a veia, né? A válvula, né? Então, quando o paciente tem a úlcera venosa, a válvula aqui, ó, ela não fecha mais, ó. Então, por isso, a válvula não fecha mais, ó. Então, o sangue fica retido aqui. Por isso que ao redor da lesão tem aquela pele enegrecida que a gente chama de dermatite ocre. Então, aquela ali, a dermatite ocre, que é a hiperpigmentação, ó. Então, a borda é irregular. Então, a dor ali é moderada. Aqui eu tenho hiperpigmentação, dermatite ocre, então faz compressão, ó, tá vendo? Compressão indicada, ó, tem edema, né? Então é isso. Úlcera neuropática, então neuropática periférica comum no diabetes. Então a gente tem aqui bordas calosas, geralmente indolor. Então o pulso vai estar presente, o exudato é variável. Tem que fazer controle glicêmico da pressão, ó, e alívio da pressão ali no local depende muito da avaliação. E a bota de una, terapia compressiva, né? Não é lesão, é tratamento. Deve ser avaliada antes da aplicação, tá? Tem que fazer ali, o índice o ITB, que é o índice de tornozelo braquial, que a gente vai ver lá na frente. Então, indicação para úlcera venosa, né? Associada a coberturas primárias e terapia compressiva. Bota de una, terapia compressiva. Inelástica, impregnada ali com, se eu não me engano, é parte de óxido de zinco. A gente vai já confirmar. Então é isso, gente. Vamos apagar aqui e vamos resolver a questão, né? Então, a dona Banca Fafipa, ela gosta disso. Aconselho muito os técnicos a, não, a prestar bastante atenção nessa aula, porque ela pode trazer para técnico também, ó. Então, aqui, tudo isso aqui já está gravado, é só uma revisão, ó. Então, a AGE promove angiogênese, desbridamento autolítico, previne lesão por pressão, granulação e troca a cada 24 horas, né? Contraindicada aqui, ó, hipersensibilidade, necrose ou infecção. Alginato de cálcio, palavra-chave alginato de cálcio, sangrantes, ó, moderadas a altas, cavitárias e enxertos, pele seca, exudato, lesão por pressão, grande queimado dos ossos e tendões. A dica é, se a cobertura ela é seca, ela é cobertura seca. Então a gente vai usar ela em lesões úmidas. E se a cobertura é pasta, é úmida, a gente vai usar ela onde é lesão seca. Então vai trocar aqui, ó, alginato de cálcio a cada 24 horas, né, em cirurgias limpas, se é com sangramento a cada 48, tá? E sempre que estiver saturado. A bota de urna a gente já falou, tem que fazer ali, ó, é óxido de zinco, né? Ó, é uma bandagem compressiva inelástica impregnada com óxido de zinco, tem que fazer ali o índice do tornozelo braquial, então essa aqui é questão de prova, acho que a banca pode trabalhar em cima disso daqui, tá bom? A gente vai já resolver, para ajudar ali no retorno venoso, pode provocar fibrinólise, né? É a úlcera venosa ali. Então, contraindicada arterial, diabetes mellitus e mista, óbvio, né? Se a lesão é arterial, já não tá tendo, já não tá chegando oxigênio ali. Eu vou fazer compressão, né, atrapalhar mais ainda ali o fluxo arterial.
Perdão, fluxo de O2. E aí a bota de urna é trocada a cada 10 dias e sempre que for necessário, troca ali a cobertura secundária. Carvão ativado com prata, então carvão diminui o odor e a prata é bactericida, cirurgias infectadas, moderada abundante. Então, onde que eu não vou usar carvão? Feridas limpas, queimaduras, pouco oxidativa, hemorrágicas, necrose por coagulação e escara. Se é necrose por coagulação, eu vou usar papaina, 7, 8, 9, 10%, ou colagenase. Então a gente troca ali, né, o carvão ativado em média de 3 a 4 dias, podendo ficar até 7 dias. E ele pode ser recortado, depende muito ali da, do fabricante, tá? Então, mais só uma revisão, isso aqui tudo já está gravado, vamos fazer essa revisão bem geral para poder resolver questões aqui. Então, colagenase, ó, desbridamento enzimático, tem que proteger a borda da ferida, contraindicado ali onde for sensíveis às enzimas e onde tem granulação. A cada 24 horas vai colocar ali com a gase úmida com soro fisiológico, tá? Tecidos desvitalizados. Filme transparente ou semipermeável, então ele vai ali ser permeável à água, vai proteger lesão por pressão, curativo de feridas operatórias e de acessos. Onde tem muito exudato infectado e hipersensibilidade, eu não vou fazer. E eu posso trocar a cada 7 dias. As bancas trocam isso aqui dizendo que a cada 10 dias, então filme transparente semipermeável a cada 7 dias. Penso band-aid. Band-aid ele não gruda. Se a lesão está sangrando muito, se a lesão está tendo muito exudato, não tem lógica de eu colocar um filme transparente ali, né? Então tem que ser um pouco exudato. Muito exudato já é contraindicação. O hidrocoloide, ele pode ser em placa, pasta ou pó, tá? Promove o desbridamento autolítico, promove o meio úmido, reduz a infecção e promove ali uma barreira térmica, né? Evitando ali com que as bactérias se proliferem. Indicação, Léo, lesão por pressão não infectada, de moderada exudação, cirúrgicas limpas e estomas, tá? Então, hidrocolóide, principalmente o pó-hidrocolóide, ele é muito usado ali na prevenção perilesional ali de estomas. Contraindicado, muito exudativo, infectada e cavitária. Pode ser trocada a cada 10 de 7 dias ou sempre que saturação, tá? Hidrofibra, placa ou fita, que pode estar impregnada com prata, moderada grande quantidade de exudato, úmido, autolítico, úlceras vasculares, diabéticas e lesão por pressão. Queimadura de segundo a terceiro grau. Se a hidrofibra ela é ela é seca, então não vou usar em lesões secas, né? Vou usar em úmidas, né? Não, onde tem sensibilidade, eu tenho que evitar ali produtos ali com base de óleo também. As lesões limpas até 7 dias, as infectadas no máximo até 3 dias. Ok, pessoal? Então vamos para frente. E o hidrogel, deixa eu apagar aqui, ó. O hidrogel associado ao ginato, né? Terceiro desvitalizado e contraindicado ali quem tem sensibilidade ao hidrogel. Úmido, autolítico, lesões secas, pouco oxidativas, queimadura de primeiro e segundo grau. Então, contraindicado hidrogel média ou grande quantidade, pele íntegra, terceiro grau. Pode ser trocado ali a cada 48 horas, infectadas, né? 48 horas e infectadas a cada 24. E ter cuidado que o hidrogel ele pode macerar a borda, então ele não pode ultrapassar a borda, tá bom? E a famosona aqui, a queridinha de tudo e de todos, é a papaina, químico, desbridamento químico, proteolítico, enzimático, bactericida, bacterostático. Onde tem granulação, eu vou usar de 2%. Onde tem liquefação, eu vou usar de 4 a 6. E onde tem coagulação, eu vou usar de 8 a 10. Secas, exudativas, planas, aqui é a indicação, a cavitárias infectadas e contraindicada onde tem sensibilidade ou alergia a látex. Quanto que eu vou trocar a papaina? Cada 24 horas. Ter cuidado ali na diluição e armazenamento que não devem ter nada de metálico, porque o metálico pode inativar ali, promover a inativação da enzima. Então, repetindo, resolução COFIN 787/2025, o enfermeiro faz ali protocolo, seleção, indicação, ele pode abrir consultórios, clínicas, empresas de domiciliar, tá bom? É, vamos agora para um blocão aqui de questões. Então, deixa eu ver aqui. Considerando o tratamento de feridas, então, hidrocoloide. Pois vocês não pausem, gente, e tenta compreender a questão, tá? Então, hidrocoloide. Posso usar o hidrocoloide muito exudativa? Eu já vi que não, tá? Feridas infectadas, cavitárias, não. O carvão ativado, posso usar em feridas limpas? Não. Hidrocoloide pouco exudativa e não infectada, carvão ativado, cirurgias infectadas. A bota de una é uma terapia compressiva, uma bandagem elástica não estéril, impregnada com óxido de zinco.
Seu uso está indicado para úlceras venosas de pernas, edema linfático. Exerce força e contenção, cada membro, aumenta o fluxo venoso, promove fibrinólise e aumenta a pressão local, mantendo o meio úmido necessário à cicatrização. Quem que é essa daqui, ó? Dona Fafipa, viu? Dona Fafipa cobrou isso daqui. Alginato de cálcio, necróticos, feridas secas, previne lesão por pressão? Não. Alginato de cálcio, sangrantes. Não pode usar alginato de cálcio em osso, tendão ou músculo, tá? Então a gente vai direto aqui nas questões, tá bom, gente? Dá um pause aí e vai tentando resolver a questão. Então, cicatrização por primeira intenção. A gente tem aqui a primeira intenção, feridas realizadas de maneira asséptica, com o mínimo de destruição tecidual, que são devidamente fechadas, cicatrizando com pouca reação tecidual, tá? Então, feridas operatórias. Primeira intenção, asséptica, limpas, ó, operatórias. Segunda intenção, feridas em que a aproximação primária das bordas não é possível devido à perda tecidual significativa, com ou sem processo infeccioso. As feridas são deixadas abertas e se fecharão por meio de contração e epitelização. E a de terceira intenção, nesse tipo de cicatrização, a ferida cirúrgica é deixada aberta em um curto período de tempo, por precisar de um tratamento inicial. Posteriormente, é feita a reaproximação das bordas, cirurgicamente. Ocorre principalmente nos casos de decência, infecção de sítio cirúrgico, nas feridas expostas a dispositivos médicos, drenos e etc. Então, aqui, ó. Tipo de exudato. A gente tem o seroso, ele é claro e transparente. Seroso, claro e transparente, é de plasma, é o processo inflamatório leve, comum em feridas limpas. Ó, seroso, plasma, inflamatório leve, feridas limpas. Sanguinolento é hemorrágico, vermelho vivo, ó, sangue, hemácias, lesão vascular, pode indicar trauma recente. Sero sanguinolento, rosado, plasma, mais pequena quantidade de sangue, processo inflamatório moderado, frequente no pós-operatório. Purulento, amarelo, verde ou marrom, pus, leucócito, bactéria, né? Infecção, pode ter odor forte. Sero purulento, turvo amarelo claro, mistura de seroso com pus, infecção inicial, atenção à evolução. E fibrinoso, ó, amarelo com filamentos, fibrina, fase inflamatória, pode formar crostas. Então, a Fafipa, ela gosta de primeira intenção, segunda intenção, sero sanguinolento, purulento. Tudo isso aqui a banca gosta, tá? Dá pause e lê esse slide com carinho. Então, vamos aqui, ó. Vamos logo ser bem diretão e objetivo, ó. Que é incorreto, ó. Úlcera arterial vai ter palidez? Vai. Vai ter diminuição ou ausência das pulsações das artérias do pé? Vai. Tem dor severa? Sim. Essa dor aumenta com a elevação das pernas? Sim. Chegou. Isso aqui é úlcera arterial. Fatores como o uso de drogas citotóxicas, excesso de umidade, dificuldade para dormir, edema, isolamento social e tratamentos prolongados com anti-inflamatórios, esteroides podem atrapalhar a cicatrização? Sim. Dona Fafipa, tá? Prevenção de lesão por pressão é uma prioridade no cuidado de acamados, cadeirantes, sendo imprescindível que se avalie os fatores de risco para o desenvolvimento das mesmas utilizando a escala de Braden. Olha a Fafipa cobrando a escala de Braden aqui nessa questão. Então, ela pode cobrar a escala de Braden, de Mohs, primeira e segunda intenção, tipos de coberturas. Então, aqui, ó, a cicatrização por segunda intenção. Olha o que é que a Fafipa fez. Ocorre quando qualquer fator retarda o processo de cicatrização e passa a ser necessário deixar aberta para drenagem e debelar a possível infecção. A ferida é deixada aberta por um determinado período, funcionando como cicatrização por primeira intenção, sendo suturada posteriormente uma ferida. Aqui, com certeza, de todas as alternativas, essa aqui é incorreta. Então, aqui, ó. Os aspectos, outra questão do FAFIPA, os aspectos clínicos da ferida influenciam nos fenômenos de cicatrização, podendo ela ser classificada em limpa, ó, limpa, contaminada e infectada. As feridas limpas podem ser aproximadas por fio de sutura. Se é limpa, gente, é primeira intenção. Terceira intenção, infectada, decência. E segunda intenção, tem que ficar um pouquinho aberta ali, um tempo aberto, para poder cicatrizar depois. Então, aqui, ó, palavra-chave, ó, primeira intenção, bordas aproximadas.
né? Bordas aproximadas, né? Menor formação de tecido de granulação. Segunda intenção, bordas não aproximadas, né? Então, feridas abertas. E terceira intenção, fechamento tardio, né? Então, ela é suturada, ó. Posteriormente ela é suturada. Então a banca gosta, aí vocês já viram que ela cobrou primeira intenção, segunda intenção, vocês vão ver que ela cobrou Braden, vocês vão ver que ela cobrou ali fase inflamatória, vocês vão ver tudo isso aqui, ó, que ela tá cobrando na FAFIP, ó. Sobre os curativos, considere assistiva a seguir. O fechamento por segunda intenção, de novo, olha só, Fafipa. Ó. O fechamento por segunda intenção está relacionado a ferimentos infectados. E ela quer a correta, né? A ferimento, segunda intenção, relacionado a ferimentos infectados e a lesões com perda acentuada de tecido, onde não é possível realizar a junção das bordas, acarretando um desvio da sequência esperada do reparo tecidual. Tal processo envolve uma produção mais extensa de tecido, de granulação, e também requer maior tempo para a contração e epitelização da ferida, produzindo uma cicatriz significativa. Ela considerou correto isso daqui. O fechamento de terceira intenção ocorre quando há fatores que retardam a cicatrização de uma lesão inicialmente, submetida a um fechamento por primeira intenção. Essa situação acontece quando a incisão é deixada aberta para a drenagem do exudato e posteriormente fechada. Verdadeiro. O exudato seroso é decorrente de lesões com ruptura de vasos de hemácia? Não, tá? Vasos hemácia é sanguinolento, ou ali, no mínimo, sero sanguinolento. Quer ver, ó? Vamos terminar essa questão aqui para a gente voltar lá. Ferida limpa contaminada, então, onde tiver o 3 eu corto, ó. Eu corto aqui, já chega o gabarito, ó. Ferida limpa contaminada é caracterizada por uma lesão com tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem contaminação significativa. Então, ela considerou isso aqui, ó. Uma, duas e quatro corretas. Então, seroso, ó, claro, plasma. Nem preciso voltar lá, ó. Seroso, claro, plasma. Hemorrágico, sangue. Segunda intenção, aberta. Terceira intenção, fecha depois. Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui. Vai ficar uma aulinha um pouquinho mais extensa, gente, mas é isso, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui tá lá no centro cirúrgico para vocês e eu copiei e trouxe para cá. Cirurgias limpas são realizadas em tecidos estéreis, ó, na ausência de processo infeccioso inflamatório local. São as cirurgias eletivas, atraumáticas, com cicatrização por primeira intenção, sem drenagem. Por exemplo, cardíaca, neurológica, ortopédica, eletiva, neoplásica, mastoplastias e mastectomias. Cirurgias potencialmente contaminadas, colonizadas por flora microbiota pouco numerosa, na ausência de infecção e inflamação ou de tecido de difícil descontaminação. Cirurgias limpas com drenagem que se enquadram, tá? Ocorre a penetração do trato digestivo, respiratório e urinário, sem contaminação significativa. Por exemplo, esterectomia, cirurgia do intestino delgado, cirurgias traumáticas limpas até 10 horas, colestectomia. Cirurgias contaminadas em tecidos traumatizados, recentemente abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, a presença de inflamação aguda e cicatrização por segunda intenção. Grande contaminação a partir do trato digestivo, obstrução biliar e urinária. Olha aí a dona Fafipa aqui, ó. A dona Fafipa pode trabalhar em cima disso daqui, ó. Por exemplo, desbridamento de queimaduras, cirurgia do adenal por obstrução, fraturas expostas, cirurgias traumáticas após 10 horas. E as infectadas vão ter, ó, processo infeccioso, necrose. Todas as cirurgias podem ser infectadas, vai depender do que encontrar no local. Abdômen com presença de conteúdo de colo, infectada. De reto e ano com supuração, infectado. Colecistectomia com supuração, infectada. Presença de vísceras perfuradas, infectada. Consegue ver aí? Ó. Então vamos tentar gravar aqui, ó. Cirurgia limpa atraumática, né, cardíaca. Potencialmente contaminadas, ó. Esse potencialmente contaminadas aqui, ó, menor que 10 horas. E as contaminadas maior que 10 horas. É chatinho. As bancas trocam os adjetivos, mas faz parte. Olha aqui a fase inflamatória, ó. Só um minutinho, gente. Olha aqui a fase inflamatória. Deixa eu pegar aqui o pincel, ó.
Migração de neutrófilo, hemostasia, vasoconstrição, calor, rubor, dor, edema e perda da função. Sinais logísticos, né? Aqui na parte inflamatória. Macrófagos são ativados, secretam citocinas, né? Pró-inflamatórias. E aqui a gente tem tecido conectivo, tá? Conjuntivo, perdão, gente. A gente tem tecido conjuntivo, perdão. Deixa eu voltar aqui, calma aqui. Conjuntivo. Proliferativa, ó, entre 2 a 14 dias, granulação e reptilização. Fibroblastos são ativados para produzir colágeno. E a de maturação, 21º dia, contração da ferida, remodelação do colágeno. Então, tô trabalhando aqui todas as possibilidades que podem vir dentro dessa nossa prova aqui, dentro de feridas e coberturas. Aqui é a FAFIP, ó. A cicatrização de feridas, a fase da ferida que se inicia logo após a lesão e promove a ativação do sistema de coagulação sanguínea. Então, ativa ó, logo após a lesão e ativa o sistema de coagulação sanguínea. É a inflamatória. Aqui, FAFIPA. A síndrome de Fournier é uma infecção bacteriana que afeta a genitália, região perineal e perianal. É essencial fazer o desbridamento, pode ser purulenta, e aí, para este tratamento, quais os protocolos, os produtos mais indicados? Filme transparente não estéreo, que já está dizendo que está infectado, então não é. Pergamato de potássio hidrocoloide, infectada, não é. Lidocaína, nem os seus lidocaína como cobertura. Papaína e carvão ativado com prata. Tá? Então, vocês vão ler a questão lá e vão responder a resposta ali mais correta, né? Dentre ali as opções. Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver o que que ela trouxe aqui. Vamos ver essa questão aqui. Aqui. As feridas podem ser classificadas em agudas, crônicas ou cirúrgicas. As agudas caracterizam por terem sido repentino e curta duração, incluindo feridas traumáticas, cortes, abrasões, ulcerações, queimaduras e outras. Pode-se afirmar que feridas laceradas, olha o perfil da banca. Ela começa falando toda ali de uma lesão e depois quer a definição de outra. Vamos lá. Então, ela quer lacerada. Ocorre quando há ruptura da pele e dos tecidos moles subjacentes à lesão óssea, ocasionando a comunicação direta da região da fratura com seu hematoma. Então, aqui é uma exposta, tá? Perdem parte ou da totalidade de um membro, que é amputação, nem precisa terminar, amputação traumática. Devem ser ocluídas com curativo realizado por material impermeável, válvula unidirecional que impede a entrada do ar. Aqui é na situação do pulmão, gente, que eu esqueci agora, pneumotórax, que a gente faz o curativo valvulado, daí o paciente respira, então cria um vácuo aqui, o ar não entra, e quando ele expira, o ar sai por aqui. Curativo valvulado, ó, ferimento aberto aqui de tórax, ó, pneumotórax aberto. Até coloquei aqui, tinha até esquecido. E ocorre, aqui a gente quer a lacerada, né? E ocorre quando há exposição de um segmento do intestino ou de outro órgão abdominal através de uma ferida, que é evisceração, não é lacerada. Agora aqui a letra E. Apresentam margens irregulares, como provocadas por caco de vidro ou arame farpado. O sangramento, caso ocorra, deve ser contido com pressão local. Então, isso aqui é típico de lacerada. Fizemos essa revisão aí. Trata-se de um instrumento de avaliação de risco desenvolvido de risco de desenvolvimento da lesão por pressão. Braden, Cincinnati, é ali do AVC. Bristol aqui é alguma coisa relacionada a fezes. Mosse é de quedas e Braden, viu? A banca Fafipa aqui, eu já estou falando umas 3 ou 4 questões, ela trazendo escala de Braden. E vocês concordam que se ela quiser trazer lá a escala, um estudinho de caso, falar que ele é acamado, percepção sensorial e etc, etc, ela pode trazer. Agora eu vou torcer para ela não trazer isso daqui. Se ela trazer isso aqui, aí Jesus, Maria e José, que é a escala de Morse, de queda, ó. Quedas aqui é a Morse, ó, Janice Morse. Quedas, histórico de queda. Não caiu nos últimos 3 meses, zero. Caiu nos últimos 3 meses, 25. Diagnóstico secundário. Apenas no diagnóstico médico, zero. Dois ou mais diagnósticos, 15. Não utiliza auxílio para deambular, não faz repouso no leito, não precisa de ajuda profissional, zero.
Usa muleta, bengala e andador, 15. Apoia-se em móveis ou paredes para andar, 30. Terapia intravenosa, não, zero. Tá com acesso, 20. Então, se ele falar assim, ó, caiu nos últimos 3 meses, zero. Não caiu. Caiu nos últimos 3 meses, você já sabe que é 25. Então, queda, vamos pensar aqui, nossa queda. Não caiu nos últimos 3 meses, zero. Caiu nos últimos 3 meses, 25. E aqui ele está com acesso. Não está com acesso, zero. Está com acesso, 20. Aqui eu já tenho uma noção que não vai dar baixo, porque o baixo é só 24 pontos, ó. Então a gente vai por esse raciocínio, tá? E a gente vai aqui, diagnóstico, ó. Tem apenas um diagnóstico, é zero. Tem dois ou mais diagnósticos, 15. Então se ele falar paciente tem hipertensão, diabetes, sistema nervoso, não. Tem dois ou mais doenças, já joga mais 15 ali, tá? E aí, acesso venoso, sim, 20. Marcha normal, ele não tem repouso no leito, não usa cadeira de rodas, é zero, tá? E ele tem, é fraca, passos curtos, arrastados, vai ser 10. E comprometida, instável, dificuldade de equilíbrio, 20. Estado mental, consciente de suas limitações, zero. Superestima a capacidade, esquece limitações, 15. Então, baixo risco 0,24, moderado aqui de 25 a 44 e acima de 45, alto risco. Então, se ela trouxer um estudo de caso com isso daqui aí, a gente consegue sim resolver por eliminação. Não se apavore. Não ficou apavorado, vai na próxima questão e volta para essa daí depois. Vamos aqui, ó. Dermatite atópica, FAFIPA, tá? É uma doença de pele inflamatória. O que que ela fala que é pele inflamatória? Pruriginosa crônica e recorrente, com predisposição genética de causa desconhecida. Já a dermatite de contato ou eczema de contato é uma inflamação da pele, causada por substâncias que entram em contato com a pele, acarretando uma reação inflamatória. São orientações que a equipe de enfermagem deve passar ao portador dessas dermatites. Informações que a equipe de enfermagem vai passar para a dermatite, exceto vou oferecer banhos quentes e demorados, como também o uso de excessivo de sabão. Vou, gente. Vamos para frente. Então, aqui a gente vai. São orientações que a equipe de enfermagem deve passar ao portador dessas dermatites, exceto. Que difícil isso daqui. Calma aí, vamos lá. Evitar agasalhos em excesso. Evitar agasalhos em excesso? Não. Usar roupas leves, folgadas e de algodão. Sempre seguir a terapêutica recomendada pelo médico e utilizar preparações caseiras nas áreas irritadas. Então, aqui, ó, isso aqui a gente não vai fazer, ó. Isso aqui a gente não vai fazer, tá? Não vai pedir para usar nada caseiro, tá bom? Evitar substâncias e derivados de substâncias que podem provocar alergias. Muito, muito confusa essa questão, tá? Mas o gabarito aqui foi a letra C, que a gente em dermatite ali atópica, o dermatite de contato, o eczema, a gente não vai usar, orientar ali para fazer preparação caseira, não, tá? Então vamos lá. No processo das feridas, ele fala que a cicatrização não pode ocorrer até que o tecido necrótico seja removido, pois as áreas podem ocultar líquidos subjacentes ou abscessos. O desbridamento que utiliza força física. Bom, desbridamento com força física é mecânico, tá? Autolítico é aquele que a gente usa cobertura. O cirúrgico tem a técnica Square, Slice e Cover, que a gente vai ver. E o manual é que força física é mecânico, tá? Ela colocou esse manual aqui para tentar confundir o candidato. Quem que fez essas duas questões aqui? Quem foi? Quem foi? Dona Fafipa, tá? Então, aqui, ó, o índice de tornozelo braquial, ó. Então, para poder fazer ali a compressão, né, na bota de una, o tratamento da bota de una, a gente vai, o enfermeiro que tem especialidade ali em estomoterapia, né? Que é lato sensu e não stricto sensu. São 360 horas, sendo 20 horas supervisionadas. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tirar a diferença da pressão sistólica do tornozelo e do braço, com esse Doppler aqui. Complicado nessa parte, mas se a banca cobrar isso aqui, a gente vai conseguir resolver. Então, vamos aqui, ó. O índice do tornozelo braquial é utilizado ali para diagnosticar claudicação intermitente. O que que é isso, claudicação intermitente? Dor ao caminhar. Aqui são os fatores de risco, ó. Tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemia,
idade avançada. Esses aqui são os fatores de risco, tá? Esse aqui eu coloquei errado, é para ser um FR. Então, a gente aqui é um método não invasivo. Então, o que que ele vai fazer? Ó, vai comparar, ó, não invasivo, compara ali a diferença da pressão arterial sistólica do tornozelo com a do braço. Com esse Doppler aqui, ó, esse aparelhinho aqui Doppler, ó. É portátil e um manguito. Divide o maior valor do tornozelo pelo maior valor do braço e vai diagnosticar ali doença arterial periférica. Maior que 1,4, as artérias não são compressíveis, não são calcificadas, tem um falso normal ali ou elevado. Comum em diabetes mellitus e insuficiência renal aguda. 1 a 1,4 está normal. 0,1 0,91 a 0,99 é limítrofe, 90, 0,90 diagnóstico de doença arterial periférica, 0,71 a 0,90 doença arterial periférica leve e 0,41 a 0,70 doença arterial periférica moderada. 0,40 doença arterial grave, isquemia crítica, 40 grave. É chato esses números, a gente espera que ela não traga. Mas aqui, ó, o índice do tornozelo braquial é para avaliar a claudicação intermitente, que é essa dor a caminhar, é a pressão arterial sistólica do tornozelo com o braço, é usado ali um Doppler portátil, tá? Vamos repetir aqui os números? Vamos repetir aqui os números, vamos lá, vamos repetir aqui, ó. Maior que 14, as artérias não estão, são falso ali, falso normal elevado. 40 grave, ó, doença arterial periférica grave, isquemia crítica, tá? 0,40, perdão. 0,90, diagnóstico de doença arterial periférica. 0,71 a 0,90 leve e 0,41 a 70 moderado. Meio chatinho, né? E aqui o desbridamento. A gente tem o square, que vai fazer os quadradinhos, o slice, que vai fazer fatiamento, e o cover, que vai fazer descolamento. Então, o slice aqui, ó, o square, ó. O square é assim, ó. Esse aqui é o tipo de desbridamento square. A gente vai fazer os cortezinhos, ó, né? O joguinho da velha. E vai colocar ali uma gase umedecida. Tem uma lesão aqui por coagulação, né? Uma lesão por necrose por coagulação, tá tudo preto. Daí a gente vai fazer essa técnica, colocar ali uma GE, por exemplo, um hidrogel. No outro dia, um quadradinho desse começou a sair, ó. Então a gente tá tendo sucesso, tá? E aqui fala o jogo da velha, quadrados de 2 milímetros a 0,5 centímetros, facilita a penetração dos agentes desbridantes, como por exemplo colagenase e hidrogel. Aí aqui é a slice, a gente vai fatiar ou remover a necrose. Tá aqui a ferida, e eu vou fazer aqui, ó, fatiar ou remover um pedaço, né? Coagulação, liquefação. Então ela é irregular, é usado mistura ou tesoura de íris. A gente faz em camadas. E a cover, aqui tá a lesão, ó. Vai descolar as bordas. É como se eu começasse a cortar aqui, ó, nas bordas. Ó, eu vou cortando aqui, ó. Fazendo esse desligamento aqui das bordas, ó. Permitindo a visualização da profundidade da ferida. Então, nunca vi a banca cobrar ITB e nunca vi a banca cobrar essas técnicas de desbridamento. Até porque não tem vaga para enfermeira especialista em estomoterapia. Mas vai que, né? Vai que. Olha essa questão aqui que ela cobrou dentro de trauma e urgência e emergência. Os traumatismos superficiais podem ser abertos ou fechados, conforme haja ou não solução da continuidade do tegumento cutâneo mucoso. Os traumatismos superficiais fechados consistem em as contusões leves, causando os edemas traumáticos, as equimoses, os hematomas e os seromas. Os traumatismos superficiais abertos constituem as feridas que podem ser classificadas como. Gente, olha isso daqui. É a terceira ou a quarta questão que a gente resolve, que ela traz ali todo enunciado falando de uma coisa, para tentar confundir o candidato, e no final ela pede outra coisa. Então, lê com calma a questão. Então, vamos lá. Feridas incisas, ó, incisão, bisturi. Pensa assim, ó, feridas incisas, né? Corte, né? São aquelas produzidas por objetos de natureza geralmente romba. A gente vai revisar tudo isso, tá? Capaz de romper a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações, então laceração é uma coisa, incisão é outra, né? Até as complexas com sangramento, contaminação e perda de substância. Pequena dúvida, vamos achar mais correto. Feridas contusas são aquelas produzidas por agentes cortantes, afiados, capazes de cortar a pele, produzindo uma ferida linear. Ela tem um caminho, ó. Faz sentido contusa com caminho? Contusa com linear? Faz sentido. Ou não faz? Não faz, né?
Então, com bordas regulares, pouco traumatizadas. Então, aqui, o que que ele fez? Ele trocou, ó. Vamos para três. Feridas transfixantes constituem uma variedade de ferida perfurante ou penetrante, no qual o objeto vulnerante é capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado órgão em toda a sua espessura. Então, aqui ele trouxe essa questão de feridas, tipos de feridas dentro do trauma, misturou superficial ali é, com abertos, né? Superficial fechado, com superficial aberto. Então, a questão que não é fácil, tá? Eu não achei essa questão fácil. Então, aqui, ó, incisa, ela é cortante, ó. As bordas são regulares, tá? Incisa, ela é cortante, a borda é regular. Então, eu já tenho essa informação. A incisa, ela é romba? Não, ela é cortante. E a borda é regular. Então, essa aqui tá falsa, tá? Contusa, ó. Contusa, ela é romba. E as bordas são irregulares, ó. Ela só trocou aqui, ó. Contusa, ela é romba, tá? Não é afiada, não é cortante. Cortante é a incisa. Então, ela trocou a um com a 2. Perfurante, tipo de ferida perfurante, ela é pontiagudo, ó, pequeno orifício. E a transfixante é pontiagudo, entrada e saída. Eu não achei fácil, nada fácil essa questão, mas Dona Fafipa tá aí. Tá aí a todo vapor, Dona Fafipa. Sobre a técnica ideal utilizada no curativo de feridas, ação alternativa correta. Então, ele quer a correta, né? Realizar a fricção, principalmente em granulado, não vou fazer. Fricção em granulação. Não se deve usar curativo em ferida totalmente cicatrizada? Às vezes precisa usar, tá? Ferida séptica, deixa eu ver aqui. Ferida asséptica limpa de fora para dentro. Então, ela é asséptica, ó, ela é asséptica. Eu vou limpar de fora para dentro, evitando a contaminação do tecido sadio. E ferida séptica, limpa de dentro para fora, minimizando a contaminação da ferida. Esse aqui é o gabarito. Tendo mais de uma ferida no mesmo indivíduo, iniciar a limpeza pela mais contaminada? Não, pela menos contaminada, tá? Na ferida superficial granulada com exsudação, aqui é outra, em pequena quantidade é correto. Então aqui a gente viu que é o gabarito C, ó. Essa daqui é o gabarito C. Depois vocês dão pause e revejam essa questão com carinho. Na ferida superficial, então ela é superficial e tem granulação com exudação de pequena quantidade. O que que eu vou fazer? Vou usar papaina? Não, não tem colágeno, não tem coagulação. Aqui não está nem falando se tem liquefação. Então, eu não vou usar papaina 50%. Se fosse granulação, seria 2%, tá? Realizar desbridamento mecânico em granulação. Não, aqui fala granulada, não vou usar desbridamento mecânico em granulação. Para remover a granulação, jamais. Realizar curativo com ácido graxo essencial e mantê-lo úmido. Sim, que aí vai promover a angiogênese, meio úmido, favorecer a cicatrização da ferida. Manter um curativo seco com troca de curativo a cada 2 horas. Nada a ver com isso aqui, gente. Falso, 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 falso. E aqui a gente tem o desbridamento mecânico, remoção física do tecido necrótico, né? A necrose está aderida, ele é simples, baixo custo, pode remover o tecido, é viável e é doloroso, tá? Mecânico, remoção física do tecido necrótico, tá? Autolítico vai usar as coberturas. Lembra que o hidrogel, por exemplo, necrose leve e moderada, seletivo e indolor, ele é mais lento. Químico enzimático, papaina e colagenase, ó, a FIPA já cobrou isso daqui, proteolítico, ó, usa enzimas proteolíticas, necrose moderada, seletivo menos agressivo, pode irritar a pele adjacente, então cuidado com a borda. Cirúrgico instrumental, usa o uso de bisturi, tesouro, cureta, necrose extensa ou infecção, rápido, eficaz, pode sangrar, requer técnica, pode sangrar e requer técnica. E aqui no cirúrgico instrumental a gente tem o square, o slice e o cover. Ponto. E o biológico vai usar lavas estéreis, necrose infectada, altamente seletivo, baixa aceitação cultural. Vamos ver se tem mais questões. Vou apagar aqui.
E vamos ver aqui o que que eu separei mais. Tomar aqui um golinho de água, gente. Tipo de ferida: incisa, ferida incisa, bordas regulares e bem definidas. Causa comum: bisturi, faca, sangramento geralmente abundante. Lacerada, borda irregular, vidro, arame, farpado, metal. Ó, pode haver maior destruição tecidual. Abrasão, escoriação. Lesão superficial, queda, atrito com superfície áspera. Ó, queda, atrito com superfície áspera. Atinge apenas a epiderme. Perfuração, calma aí. Perfuração. Pequeno orifício externo pode ser profunda, prego, agulha, faca pontiaguda, alto risco de infecção. Avulsão, ó, arrancamento parcial do tecido, acidentes com máquinas, pode exigir reconstrução. Amputação, perda total parcial de membro, trauma grave, hemorragia importante, ó, amputação. Evisceração é a esterilização de vísceras, trauma abdominal. Cobrir com compressão úmida estéreo. A banca já cobrou uma questão aqui de evisceração, tá? Que a gente não vai empurrar os órgãos para dentro da cavidade abdominal. A gente vai colocar ali uma compressa estéreo e úmida. E ferimento aberto no tórax, ó, comunicação da cavidade torácica, perfuração torácica, que é o curativo oclusivo com válvula. É o curativo de três pontas ali. No pneumotórax, por exemplo. Vamos ver se eu coloquei aqui uma questão da dona Fafipa disso daqui. Tá no finalzinho já, gente. E acabou. Daí eu quero compartilhar com vocês. Só faltou eu falar isso daqui, ó. Só isso daqui, ó, que é o PHMB, que inclusive esse bendito PHMB aqui caiu na FEAESA. O PHMB, que é o polihexametileno biguamida, indicado para limpeza e descontaminação, ó. Limpeza, descontaminação e umidificação do leito das feridas, agudas e crônicas. Promove a descontaminação, acelera o processo de cicatrização. Ele é usado ali para feridas colonizadas, queimaduras de primeiro, segundo grau, remove biofilme, que é aquela camada de bactéria, lesão por pressão 1 a 4, pode dar em arterial e venosa, tá? Em mista, em cirúrgica, infectadas ou não. Então, aqui, ó, contraindicado a gente tem cartilagem hialina, em queimaduras de terceiro e quarto grau, cavitárias, sem condição de avaliar a profundidade. Mantém sua atividade em ambiente por até 72 horas. Durante quanto tempo? 10 a 15 minutos no leito da ferida. Seguir recomendação do fabricante. Então, se eu não me engano, eu vi lá que falava alguns minutos, 10 a 15, 30 minutos do PHMB. Então, esse bonito aqui desse PHMB, ele caiu na prova da FEAES. E aqui tem um pop que eu fiz há muito tempo atrás, com referências sobre o passo a passo do curativo. Ele está meio desatualizado, porque aqui fala outra resolução, e agora a gente tem uma nova resolução, então nem adianta compartilhar com vocês. Mas o PHMB segue aí. Ok, pessoal, então é isso. Meus parabéns por chegar até aqui. A nossa prova é daqui 31 dias, tá? A nossa prova é daqui 31 dias. Deus nos abençoe grandemente, e aguardo aí vocês para as próximas aulas. Eu vou finalizar aqui a nossa aula. E é isso, gente. Amanhã nesse mesmo horário e neste mesmo canal, tá bom? Até mais, gente.